Vamos começar então a nossa aula de tarô e alquimia. Vou compartilhar os slides aqui com vocês e a gente vai fazendo assim. Tarô e alquimia, esse sou eu, vou voltar do começo. Tarô e alquimia é o título dessa aula. Vou me apresentar para vocês também. A Lu já me conhece, né? Mas o Alberto não me conhece. Então, eu sou o Hugo. Eu brinco que eu sou proferólogo, porque eu sou professor de formação, né? Eu atuo na rede pública, dou aula mesmo para criança. E eu sou tarólogo também, então sou professor de formação e tarólogo de coração. E eu brinco também que eu sou um alquimista sonhador. A alquimia entrou na minha vida em 2023, no final do ano, que eu comecei a estudar alquimia numa escola mais específica, iniciática. E aí, depois eu fui estudar várias coisas que remetem à alquimia, né? E à espiritualidade, como a perfumaria mágica, né? Perfumaria ancestral. Eu sou um tarólogo, eu estudo tarô desde 2018. E, Alberto, vou pedir só para você ligar o seu microfone, aí depois Desculpa. você liga. Obrigado. Então, eu estudo tarô desde 2018. Esse ano faz 7 anos, acho que 7 anos que eu estudo as cartas. Isso, esse ano faz 7 anos que eu tenho esse tarô. Inclusive, é o mesmo tarô que eu vou dar aqui para vocês na aula, um tarô de Marsella. E é isso, a minha pequena jornada com arte, magia, alquimia. O que mais? Por que tarô e alquimia? O tarô, por si só, já é uma ferramenta bastante útil. E aí, o tarô, ele tem algo a ver com a alquimia diretamente? A priori, não, né? Historicamente, ele não teria algo, não nasceu para ser uma ferramenta de autoconhecimento, nem para estudar alquimia. Nasceu como uma jogatina lá, né? Né? Como um jogo lá no pessoal palaciano, e aí foi se popularizando, foi passando para a mão das pessoas. Porém, a posteriori, depois, muitas ordens iniciáticas começaram a usar o tarô como ferramenta de autoconhecimento, né? A gente pode citar alguns místicos que criaram o próprio tarô deles, que, né, inclusive se popularizaram bastante. Então, o tarô ele carrega com ele esse simbolismo, e por que estudar o tarô junto com a alquimia? Ah, porque a alquimia ela traz muitos simbolismos para a gente interpretar a vida, e é isso que a gente faz nas nossas leituras de tarô. A gente interpreta a vida das pessoas, o destino das pessoas, o questionamento que as pessoas trazem, e a alquimia ela é uma referência muito importante. O Carl Jung, né, que é o criador da psicologia analítica, ele se inspira várias vezes, ou busca várias vezes na alquimia, no hermetismo, em várias referências que vem desse lugar para criar a teoria dele, né, de psicologia. Então, estudar tarô com alquimia do lado é uma referência muito poderosa para a gente. Essa aula gratuita é um oferecimento do Círculo da Alma, que é a minha escola de tarô e autoconhecimento com arte e magia, que é um método que eu criei para ensinar as cartas e ensinar autoconhecimento também. Então, esse é o símbolo da minha escola, tem todo o simbolismo que depois eu posso explicar em outro momento. E aí a gente já vai começar com os dois pés na porta a nossa aula falando desse tema que é o seu vaso espiritual. É um momento que vocês podem anotar aí, né? Se for da vontade de vocês, dependendo de como vocês estão se organizando. Mas pensar na gente como uma massa alquímica que a gente pode traduzir como um vaso alquímico, um vaso perfumeiro, um vaso espiritual. Pensa no seu corpo como um vaso alquímico que está preenchido com um aroma lá dentro, com substâncias, né? E aí esse vaso alquímico, que é o nosso corpo, ele vai passar por três grandes processos, por três grandes formas, né? Que são o nigredo, o albedo e o rubedo. Essas não são as únicas partes, esses não são os únicos processos pelo qual o vaso espiritual, né, a massa alquímica vai passar, mas são os mais importantes aí. Nigredo é a obra em negro, né? Nigredo que está ali, com a carta da morte representada e uma rosa negra, é uma referência ao momento de morte e renascimento.
ao momento de transformação, ao momento em que a gente passa por dores, e ao momento também que a nossa matéria, nosso vaso, ele está mais bruto. O nigredo é o momento que o nosso vaso precisa ser lapidado. Pensa numa pedra bruta a ser lapidada, e aí ela vai ser lapidada com de diversas formas que a gente vai ver mais à frente, né? Ah, Nigredo é também um processo, um momento da nossa obra em que a gente está sendo iniciado. Em várias ordens iniciáticas, o iniciado passa por um processo de morte e renascimento. Por exemplo, algumas ordens a pessoa entra num caixão, fica lá dentro, depois ela sai, né? Tem todo um simbolismo, uma ritualística. No Egito Antigo também tem algumas referências, né? As pessoas fazendo esse lugar de entrar numa tumba, numa pirâmide funerária, ficar ali e sair depois renascido. Aqui no Brasil, várias tribos, vários lugares aí dos indígenas, dos povos originários, tem essa questão do iniciado, né, do jovem ou da jovem passar por um momento de reclusão, ficar ali na oca, por exemplo, na primeira menstruação, algumas tribos deixam as meninas separadas naquele momento, alguns meninos indígenas passam pelo processo de enfiar a mão naquela luva, que eu não vou lembrar o nome agora, cheia de formiga, que é um processo doloroso ali, que é um processo de iniciação, né? A iniciação é o processo mais difícil da entrada dos nossos caminhos espirituais e do nosso caminho da vida também, né? Porque a alquimia, a meu ver, não é um processo que se resume só ao que os espiritualistas e místicos fazem, é um processo natural da nossa vida. Quando a gente fala em migredo, essa morte e renascimento, a gente está falando também de apodrecimento. Então, se você olhar para os seus sonhos, quando você estiver passando por um processo de migredo, você vai sonhar com morte, você vai sonhar com apodrecimento, você vai sonhar com corvos, com urubu, que remetem a essa relação com esse putrefácio, né, com esse apodrecimento mesmo, com essa morte mesmo. Passei por um processo recente de migredo, em que eu mudei de emprego, e aí eu tive que deixar para trás alguns anos em que eu trabalhei como auxiliar e me tornei professor, né? Então, e nesse processo, quando eu estava nesse processo da mudança, em um momento eu sonhei que eu estava no meu trabalho antigo, em que eu era auxiliar, e eu sonhei com um bolo, eu tinha feito bolo lá, inclusive, e esse bolo estava com pequenos vermes, né? Estava apodrecendo. E, né, olhando isso agora, de uma forma, depois de um tempo, de uma forma um pouco mais alquímica, eu sei que eu estava passando por esse apodrecimento, né? Aquele Hugo daquele tempo, daquele trabalho, estava morrendo para que um novo renascesse. E eu estou fazendo muita coisa, muito esforço para que um novo Hugo renasça nesse momento que eu falo com vocês agora, né, de Nigredo. A segunda fase ali, dessa obra alquímica que o nosso corpo perfumeiro passa, é o albedo. Albedo quer dizer embranquecimento, e a gente não pode relacionar isso aqui diretamente com questões raciais, né? Não é isso. Uh, os alquimistas antigos, eles bebiam da fonte da África, bebiam da fonte, né, dos árabes ali, do mundo árabe, que tinha intercâmbio com a Índia, né? Então, não é sobre raça que a gente está falando, é sobre os processos espirituais mesmo do nosso corpo alquímico, nosso vaso perfumeiro. E o albedo, esse embranquecimento, é um momento de purificação. Depois que a gente sai daquela morte do nigredo, a gente vai se purificar. Então, é um momento de limpeza energética. A carta do Papa está ali, né, do Hierofante, do Sábio. É um momento que as pessoas buscam a espiritualidade, que as pessoas buscam bálsamo, que as pessoas buscam paz, buscam autocuidado. Muitas vezes a gente, é claro que isso não é uma regra, mas a gente só vai buscar a espiritualidade, a gente só vai buscar a paz e a quietude quando deu uma merda federal na gente, né? A não ser que a pessoa tenha muito uma tendência espiritual aí, então a gente vai buscar esse colo da espiritualidade. E o albedo nesse momento é representado por uma rosa branca, né? Que se você comprar uma rosa branca aí e deixar na sua casa num momento que você precisar buscar essa paz, é provável que a rosa branca ou seque, porque ela vai sugar toda a energia ali que está pairando no seu ambiente, ou te conduza para uma grande catarse, né? Uma grande purificação. Na Grécia antiga, hoje a gente tem uma ideia de purificação, né, desse albedo, que é aquela pessoa que toma, sei lá, é batizada, aí vai de roupinha branca, e paz e amor e gratidão. Só que nos tempos mais antigos,
purificação era também você ter um grande momento de catarse, era você chorar, colocar para fora tudo que estava de ruim no seu coração. Então, no albedo, a gente passa por esses momentos, né? Pode ser um momento também de grande conexão espiritual, a pessoa começa a ver coisa. A gente só não pode se identificar com esse momento, né? Achar que a nossa vida é esse momento e a gente virou um ser puro, de pura gratidão, de puro amor, porque a gente tem outros processos para viver, muita coisa para viver depois do albedo, né? Essa é a mensagem que eu queria deixar sobre essa parte da alquimia, da rosa branca, do albedo. E agora a gente vai para a terceira parte, para o terceiro vaso espiritual, né? Que representa também o nosso corpo alquímico, que é aquele vaso vermelho ali que eu coloquei a carta da Imperatriz com uma rosa vermelha, que é o rubedo. Rubedo é um lugar que a gente chega que a gente pode chamar de casamento alquímico. Então, é um momento em que a gente está fazendo união, é um momento de muita união das nossas partes. Então, a gente une, por exemplo, o masculino e o feminino dentro de nós, coisas perdidas dentro da gente, a gente faz esse casamento e traz de volta. Por exemplo, uma pessoa muito tímida, envergonhada, traz lá de dentro dela um lado dela mais comunicativo e os dois se relacionam e chegam nesse rubedo, né, nesse momento de auge desse casamento alquímico, que é um momento também muito relacionado com a paixão, com o amor intenso, com a intensidade de viver, com uma vontade grande de viver, o sangue circulando nas suas veias, né? Esse lugar que a gente gostaria de ficar pro resto da nossa vida, mas a gente não fica, né? Porque a vida é assim. A gente passa por vários lugares na nossa experiência. Gostaria de dizer, né, sobre esses três vasos que nós passamos pelos três no decorrer da nossa vida. Não existe na alquimia um consenso sobre a ordem adequada. Por exemplo, muitas vezes o rubedo é a última fase, né? Como eu coloquei aqui, para mim é o que faz sentido, essa rosa vermelha, essa intensidade, essa paixão. Mas para algumas ordens, não. Para algumas ordens, o auge, né, desse processo alquímico é o albedo, que é aquela purificação, aquele embranquecimento e tal. Não tem esse consenso. Então, em algumas outras ordens você vai ler, em alguns textos você vai ler o contrário, né? Primeiro o rubedo e por fim o albedo. Outra coisa que eu quero te dizer é que, ao meu ver, também não existe ordem. A vida acontece, a vida ela não é tão certinha assim, agora estou no Nigredo, ano que vem eu vou para o Albedo, depois vou para o Rubedo. Não é necessariamente assim. E entre essas fases alquímicas existem outras fases, né, diferentes, na verdade, muitas fases que eu não teria como trazer todas aqui. Por exemplo, entre o Nigredo e o Albedo existiria o Cauda Pavonis, que é uma fase que a pessoa sai daquelas trevas e ela vai para um momento que a vida dela fica colorida, que a vida dela, né, ganha um brilho de cor diferente. Entre o albedo e o rubedo, para a pessoa não ir direto para aquela fase vermelha, ela iria para uma fase que é a citrinita, né? Que é aquela fase amarela, a rosa amarela, que é uma fase que a gente começa a ter se abrir um pouco mais para a vida, abrir um pouco mais o coração, de uma forma um pouco mais conectada com a alegria, menos com essa paixão intensa, né? Então é isso. Essa parte aqui é importante que vocês saibam que é o nosso corpo espiritual. Então, por exemplo, a sua consulente, quando ela chegar para ser atendida por você, ela provavelmente vai estar passando por um momento que tem a ver com uma dessas três fases. Se eu for para você agora, ser atendido por você agora, provavelmente eu estou no Nigredo, indo para um Albedo, estou nesse lugar aqui. Pode ser que chegue uma pessoa para você super intensa, que está vivendo um rubedo, que quer sugestões sobre esse momento, ou chegue para você alguém que está no momento que ela quer um colo, um bálsamo espiritual. Então é importante saber disso para você saber conduzir a tua leitura, né? Vamos seguir aqui em frente. E agora eu vou falar para vocês de partes da obra alquímica. Então, a gente viu agora como você vai encontrar o corpo daquela pessoa, aquele vaso vai estar daquela forma. E aí, imagina que você encontrou um vaso muito antigo no meio da lama, muito antigo lá, sei lá, de outros tempos. E aí você vai lavar aquele vaso, você vai jogar água, depois você vai derreter partes dele,
né? Você vai limpar, você vai colar partes dele que possam estar quebradas, e a gente vai ver como que a gente faz isso na alquimia, né? Com esses vasos aqui. Como a gente age nesses vasos, né? Vamos lá. Separatio é uma parte da obra alquímica que a gente pode chamar de que é sobre separação, né? Eu relacionei com o elemento ar. É um momento em que a gente vai separar mesmo o joio do trigo, o que é meu, o que é do outro, né? O que é puro, o que é impuro, o que faz sentido naquela conjuntura e o que não faz sentido. Quais partes daquela questão são suas e qual parte daquela questão é de outra pessoa, por exemplo. E aí é um momento de buscar discernimento, é um momento de buscar clareza do que está acontecendo, sabe? Sabe quando você vai fazer suas contas do mês, aí você coloca tudo num caderno, separa conta de luz, aluguel, conta de água, você separa todo esse conteúdo, né? Ou vou fazer uma lista de materiais que eu vou comprar. É esse momento do separate. E um símbolo muito importante no separate são as espadas. Você vê que as cartas que eu coloquei aqui de tarot, quase todas têm espadas ou lâminas por perto. E eu coloquei nesse momento a carta da justiça no separatio, que é uma carta de muito discernimento, de muita razão, né? Que vai dar a César o que é de César, mais ou menos essa linguagem. A carta do diabo, que tem com ela uma lâmina, mas que é o momento de tomar cuidado com essa lâmina, de fazer o trabalho com essa lâmina de forma adequada, porque caso contrário, a pessoa pode se machucar com ela. Né? Na carta do diabo, a pessoa está segurando o, a lâmina, segurando a espada pela lâmina, né? Então, carece de um cuidado. E a carta da morte ali também é uma carta que fala muito da gente dar limites para as coisas, né? Dar limites para as pessoas. E ela carrega também uma foice, que é um outro símbolo do separate. Eu coloquei a carta da torre ali, que é uma carta que, a meu ver, traz a energia de Shiva, né? Shiva é uma divindade ali da cultura do yoga, né? Do hinduísmo, que traz o cetro do discernimento. Então, ele traz, como a carta da torre, aqueles limites ali da carta da torre, aquela destruição de Shiva terrível, porque ele vai trazer o discernimento para a mesa. Então ele é uma distribuição que traz limites para o mundo, né? Não é à toa que Shiva traz esse fogo, essa energia. E aqui também faltou de colocar nesse slide a carta do julgamento, né? A carta do julgamento, que é uma carta literalmente é o simbolismo da Bíblia lá, né? Eu não sou uma pessoa que segue a Bíblia, mas é uma referência que a gente tem, que é literalmente esse simbolismo do separação do jogo do joio e do trigo, né? Esse simbolismo do juízo final, que é o simbolismo do separate. Quando você está precisando passar por esse momento de colocar esses limites, né? Que esse momento do separate traz, você começa a sonhar com armas, você começa a sonhar com espadas. Eu tive uma época, não faz muito tempo essa época, que eu era muito bobinho, muito ingênuo, e sempre trabalhei com criança, né? Trabalhava com criança nessa época já, e não sabia dar limites nos meus colegas de trabalho, não sabia dar limites em ninguém. E aí eu sonhava muito com lâminas, com armas. Uma vez sonhei até que tinha uns anõezinhos me atacando com facas. A gente começa a sonhar com lâmina, não sabe por que eu tô sonhando com isso, gente. Eu nem penso nisso. É porque você precisa fazer esse separado na sua vida, saber dar os limites, saber o que é seu, o que é problema seu, o que é problema do outro, né? Saber que você não pode controlar a visão de todos e que você tem que reconhecer você nos processos da sua vida, sabe? O segundo processo da obra que a gente vai trabalhar aqui é o coagulatio, que é um processo de coagulação. Sabe quando a gente machuca? Quando a criança acontece muito isso, né? A gente machuca, rala o joelho, o sangue coagula, e aí começa um processo de cicatrização. Então, esse processo aqui de coagulatio é um processo relacionado com a terra. E ele mostra que é o momento que a pessoa precisa desenvolver firmeza, concretizar coisas, manifestar coisas no plano material. A gente que tem uma tendência a se voltar mais para a espiritualidade, se voltar mais para o plano mais sutil, a gente tem também a tendência de
esquecer da nossa realidade prática, às vezes, né? Esquecer que a gente precisa manifestar as coisas na prática. Não só no nosso sonho, não só ah, na nossa intuição, ou não só esteticamente, mas a gente tem que pôr no mundo, colocar no chão, né, os nossos sonhos e manifestar de forma material. O naipe de ouros ali do tarô, né? E eu coloquei essas cartas aqui no coagulate, eu coloquei o hierofante, porque para mim ele tem esse lugar muito sério, até um pouco rígido, né, de fazer as coisas de uma forma rotineira, que traz isso para mim, traz essa mensagem. Eu coloquei a força, porque a força ela é uma carta mais pé no chão, é uma carta que faz acontecer, uma carta de movimento, às vezes um pouco mais bruto. O imperador também, que é o número 4, que é essa carta de muito discernimento, é uma carta que nunca vai onde ela não tem certeza de que ela está conquistando. Né? O imperador ele é uma carta muito relacionada com esse lugar do coagulátil, né? De manifestar essa terra no mundo, de criar essa estrutura. A imperatriz também num lugar muito parecido com o imperador. Coloquei o pendurado, porque eu vejo no pendurado, eu vejo que esse processo de coagulátil, o pendurado e o eremita, esse processo de coagulátil, assim como o pendurado e o eremita, carecem de tempo, então merecem que a gente tenha também paciência para que aquele plano ou aquele vaso se solidifique. Imagina que você fez seu vaso alquímico, passou por vários processos e agora você moldou ele como uma argila, e agora precisa de tempo para ele secar, para ele endurecer e coagular ali e ganhar uma forma um pouco mais duradoura. A ideia do coagulátil é que a pessoa tenha firmeza, tenha uma forma um pouco mais duradoura ali, né? Por isso eu coloquei o eremita, que é uma carta de coisas a longo prazo, e também coloquei o pendurado, que é uma carta que a gente precisa ter paciência para lidar com ela, né? Ah, o coagulátil, para alguns alquimistas, ele vem com a gente utilizando o mel, o doce do mel. Às vezes a pessoa que vai coagular alguma coisa, estruturar alguma coisa, ela pode estruturar aquilo não com a dureza da terra, mas também com o doce do mel. Por quê? Porque o mel, ele, a longo prazo, ele tem a tendência de solidificar os elementos. Eu faço aqui um processo de devoção a algumas divindades quitônicas mesmo, né? Que tem a ver com a terra, que tem a ver com o submundo. E aí, um dos processos que a gente está fazendo, de oferenda, é o melicatron, acho que é assim que funciona, que nada mais é do que misturar o leite com o mel. E nessa mistura, o que acontece, né? Quando a gente coloca o leite junto com o mel e deixa ele num lugar fresco, o leite vai virando um pudinzinho. Façam isso, eu quero fazer isso para eu comer um dia. Então você coloca mel no leite, mistura, ferve ali, né, para misturar direitinho. Com o tempo, o mel vai transformando o leite numa coisa coagulada, vai endurecendo, vai ficando, vai ganhando forma, né? Vai sair do líquido e ir para uma coisa mais sólida, né? Vai virando esse pudinzinho. E o mel tem todo um simbolismo também, né? Um lugar de ser um alimento que não estraga, ou demora muito para estragar. Daria para falar muita coisa do mel aqui, né? Ajudando nesse processo de coagular. Vocês estão conseguindo anotar esses processos? Sim, Que aí eu vou fazer algumas perguntas depois. Perguntas não, né? A gente vai fazer a nossa tiragem, e aí é importante que vocês tenham pelo menos um lugarzinho para acessar essa informação, sabe? É claro que não precisa anotar tudo, né? Faz a anotação do seu jeito, da forma que você entende que faz sentido para você. E é isso. Sublimátil é um outro processo que a gente faz nesse vaso alquímico, que é um processo de sublimação, que eu relacionei aqui com o ar e com o fogo. Quando a gente pensa em algo sublime, a gente pensa em algo que está um pouco além, que está num lugar superior. Né? E sublimar é colocar aquela matéria num lugar menos denso, num lugar de olhar de cima aquela situação. Imagina que você fez a água evaporar e a água virou vapor e ela está aqui em cima, vendo tudo de cima. Imagina a nuvem, por exemplo, né? E o sublimático é um lugar de muita conexão sutil, né? De conexão espiritual. É o momento que a obra, que é aquela massa, aquele vaso alquímico, ele vai se elevar. Né? Por isso eu relacionei com o ar e com o fogo. O ar, que é esse elemento que está sempre
sutil, está sempre lá em cima, e o fogo que sempre aponta para cima, né? O fogo ele está quase sempre, né? A chama dele é direcionada para cima. E é um processo ligado à ascensão, né? Essa transformação pela ascensão e olhar as coisas de cima. Eu coloquei essas cartas de tarô aqui. O pendurado volta aqui, né? Porque o pendurado ele tem um lugar de sacrificar a realidade material em nome do lado mais espiritual, do lado mais sutil mesmo, né? Então, pendurado é aquele cara que faz jejuns para ter uma conexão espiritual, né? Ou que gasta o dinheiro dele com essas coisas, ou que deixa de fazer muita coisa na vida em nome da fé, da devoção, né? Aquela galera que faz peregrinação. Aqui onde eu moro mesmo, no Brasil inteiro tem gente, né? Que sai de onde mora para ir para a Aparecida do Norte, faz essa peregrinação, né? Então, o pendurado ele faz esse processo também, se elevando. A carta do Sol, porque além do Sol ser uma figura que é elevada, né? Sublime, ele faz, com o calor dele, ele faz com que a água evapore, por exemplo. Então, ele faz com que as coisas se elevem, né? Vão para um lugar mais acima. O julgamento também, que imagina um anjo tocando a trombeta lá no céu, todo mundo vai olhar para o sublime, todo mundo vai olhar para o céu. O que o céu está dizendo sobre isso, né? A temperança, que é essa figura com asas, que representa um anjo, também pode estar nesse lugar. A carta do mundo pode estar nesse lugar, que é uma carta muito livre, muito conectada com os céus, né? Céus e terra ao mesmo tempo. E a carta da justiça, que é uma carta que, ao meu ver, eleva as coisas porque ela é muito racional. Então, ela olha as coisas de cima. Vou trazer um exemplo para você pensar no sublimático. Quando você medita, por exemplo, ou você está numa prática espiritual, qualquer que você tenha, que parece que você saiu do seu corpo, e aí de repente você volta, você fala, caraca, parece que eu estava em outro lugar, parece que eu não estava aqui. E realmente, talvez você não estivesse ali mesmo, né? Sublimático também carece de cuidado, a gente precisa de cuidado com esse momento, porque tem muita gente que faz o seu processo de elevação para um momento mais espiritual, que é natural, é instintivo do ser humano buscar o sagrado. Então, muita gente se eleva e tem a experiência dela mística aqui em cima, vê a vida de cima, ganha mais consciência, volta e acha que ela vai conseguir aplicar aqui no mundo, no nosso mundo tridimensional, real, material, o que ela viveu aqui em cima. Então a pessoa volta achando que ela é a reencarnação de Maria Madalena, ela volta achando que ela é Jesus Cristo, ela volta achando que ela é especial de alguma forma, esquece que ela é um ser humano comum, como eu e você. Né? Então a gente tem que tomar sempre esse cuidado, sabendo que a gente tem a nossa experiência mística, espiritual, a gente vai para o templo, a gente vai para aquilo que a gente acredita, mas a gente é um ser humano como qualquer outro. A gente tem sangue, a gente, né, passa por todos os processos. E é importante, sim, considerar a nossa experiência sublime lá em cima, mas trazer ela para o chão e pensar, tá, eu tive essa experiência, como que eu posso viver isso aqui no mundo de uma forma saudável para mim? Como que eu posso viver essa experiência espiritual de uma forma saudável para mim? Por exemplo, vamos supor que você tenha um guia espiritual, você vai lá e tem um contato com o seu guia, e aí seu guia fala assim: olha, essa pessoa aí que está na sua vida, você tinha que cortar ela em pedacinhos e jogar os pedaços no mar. Aí você volta para cá, você vai, gente, cortar a pessoa em pedacinhos? Não, né? Você vai trazer para sua razão. Tá, eu preciso. O que que significa esse cortar em pedacinhos? Eu preciso analisar direitinho a minha relação com essa pessoa, preciso observar todos os prós e contras, preciso ver o que essa pessoa traz para mim ali, além da minha idealização, e aí, né, lavar, jogar no mar, lavar essa relação, renovar, se for o caso, né? Então, do meu ponto de vista, é nesse lugar que a gente tem que ter essa relação aí. E muitas vezes a sua consulente vai vir precisando, você mesmo e eu vou precisar desse lugar de sublimação. Porque às vezes a gente está muito imerso no mundo real, a nossa vida cotidiana está tirando tudo da gente, a gente não consegue relaxar, a gente não consegue sonhar. Então a gente tem que aconselhar a pessoa a se elevar de vez em quando, um pouquinho. Sai um pouco dessa razão toda, se coloca na sua intuição um pouquinho, vai num lugar respirar, vai num lugar que te inspire coisas superiores. É importante também, a vida não é só trabalhar e pagar conta, sabe? Vamos para a próxima fase, né, desse processo alquímico, que é o calcinátio, o processo de calcinação, é a transformação pelo
fogo é quando a gente vai pegar, geralmente isso acontece no nigredo, né, quando a massa ela tá mais bruta, quando o nosso vaso tá bruto mesmo, e é quando a gente vai transformar aquilo pelo fogo, lapidar pelo fogo. Pensa numa joia, aquelas pessoas que são ourives, que precisam queimar o ouro para dar forma, derrete aquele ouro e dá forma nele, né? Através do fogo. E é um momento também de destruição um pouco do nosso ego, é um momento que o nosso ego vai precisar ficar um pouquinho para trás para a gente ir para o próximo nível de jogo. Então, por exemplo, eu passei por um momento, a gente passa por vários momentos, né? Vou abrir um momento meu aqui, em que descobri uma possível questão muito difícil de saúde, então eu estava atormentado, crise familiar, de relacionamento eu estava vivendo também. Eu estava num ímpeto, num processo de mudança de vida, de emprego mesmo, e aquele Hugo de antes, aquele Huguinho de antes, não ia dar conta do que viria a seguir. Né? Muitas vezes na vida a gente passa por isso. E aí eu comecei a sonhar, por exemplo, eu tive um sonho que eu estava com uma amiga minha, e eu estava num crematório da Índia, sabe aquele pessoal da Índia que queima as pessoas? Né? Tem um grupo lá de devotos de Shiva, que são os Agori, que eles pegam as cinzas das pessoas e passam no corpo, né? Então tem esses crematórios, eles lidam com esse lugar da morte de uma forma muito intensa. Eu sonhei com um desses e voltei para a Terra. E eu tava passando por uma transformação pelo fogo. Eu senti uma gastrite, uma azia que eu nunca tinha sentido na vida. Parece que o meu estômago estava me queimando por dentro. E eu fiquei dias com uma azia terrível. E não, tive que ir para o médico, e mesmo assim o hospital não resolveu, sabe? Tava horrível, tava doloroso, tava sendo queimado por dentro, por fora. A minha alma tava gritando, né? E eu trouxe essas cartas aqui de tarô para falar. Nesse momento, eu coloquei a carta do diabo para representar o calcinático, porque o diabo lida com o inferno, né? O inferno é um lugar que, na nossa construção, é um lugar do fogo. É um lugar de queimar algumas coisas, de purificação de algumas coisas, né? O sol também, porque o sol, além de ser alegria, além de ser vitalidade, ele pode queimar a nossa pele. Quem já teve queimadura solar, né, veio para a praia, foi para a piscina, foi tomar banho de mangueira, quando viu estava toda vermelha, igual, sei lá, a Peppa Pig, é o calcinário, é o sol quando queima a gente, né? E a carta da torre, que também é uma transformação pelo fogo, é uma bomba que cai na nossa vida e queima algumas coisas ali, né? Eu sempre falei de alma agora, eu tive um sonho essa noite, então eu senti de falar para vocês, lembrar sempre que a nossa mente, o nosso corpo físico, a nossa alma são lugares que não estão separados, né? Eles são parte do mesmo sistema. Então, se algo está acontecendo no seu corpo, pode ser um sinal de algo que está acontecendo na sua mente. Se algo está acontecendo no seu corpo, pode ser um sinal de algo que está acontecendo na sua alma também. E se você está com uma dor de alma, uma sensibilidade espiritual que você não sabe explicar, pode ser que isso reverbere no seu corpo, nos seus pensamentos. Então, é a ideia de cuidar de você de forma integral mesmo, que eu queria trazer aqui, né? Tem que cuidar de tudo que tem em você. E a minha alma trouxe aquela gastrite, né? E aqueles sonhos com calcinação, com fogo, porque eu estava realmente vivendo esse processo aí, né? Que agora, depois que passou, eu consigo olhar com mais clareza. É um processo de muita intensidade, cartas de fogo, né? O naipe de paus do tarot. Agora nós vamos falar do solútil. O solútil é o momento de dissolução da alquimia. É um momento que pode ser em que a gente vai dissolver algumas coisas através da água, lavar, né? A água é o solvente universal, a gente fala, né? A água vai diluir algumas coisas na gente, limpar a gente muitas vezes. Então a gente tem vários simbolismos. O dilúvio da Bíblia que lavou coisas da terra, purificou, entre aspas, a terra. Tem vários dilúvios, né? Na epopeia de Gilgamesh tem dilúvio, na nossa vida tem dilúvios, né? O que mais que é solútil? O batismo em muitas ordens, não só cristãs, a pessoa é batizada e sai renovada para uma vida nova, passa pela água.
E quando você sonhar com água, sonhar que você está tomando banhos, né, é um sinal que você pode estar passando ou precisando passar por esse solútil. As cartas que vêm representar essa transformação pela água, essa fluidez, essa entrega, são a temperança, que é uma carta de muita conexão com a água através da suavidade, é uma carta de muito bálsamo, até de afeto, de um lugar de acolhimento espiritual. A carta da estrela, né, que parece muito uma libação, os gregos faziam libação derramando líquidos na terra, e essa linda da carta da estrela é uma carta que a gente, quando a gente está precisando dessa limpeza e renovação espiritual em algum nível, né? A carta da lua eu coloquei aqui, mas aqui o bagulho é mais louco, é mais intenso. Quando você está precisando de uma transformação total, uma repaginada total aí, né? Que aqui a coisa é mais profunda, é uma talvez uma limpeza ou uma relação com as suas águas mais internas. E a carta do enamorado, porque eu vejo a carta do enamorado poderia estar em vários lugares aqui, mas eu quis botar aqui porque eu sinto nela um acolhimento que a pessoa precisa quando ela está passando pelo solúcio. Às vezes a pessoa está muito dura com ela mesma, às vezes você está muito rígida, você está muito a ferro e fogo, acabou de passar por uma dor, por um momento muito doloroso, e você precisa desse acolhimento da água que o enamorado pode trazer. Você precisa de uma água floral, uma água com rosas, uma água quentinha que vai te acolher, né? Uma vez eu sonhei, por exemplo, que eu estava que tinha uma perfumista e outras pessoas fazendo um banho para mim de perfume, e eu ia entrar numa banheira gigante, toda de natureza, assim, sabe? E aí eu via aquela banheira se enchendo de água, e antes de se encher daquele perfume, ela estava com muito lixo. Então, como se a água fosse limpando aquele lixo. Então, o solútil é o momento de limpar, pegar a VAP mesmo, limpar o barro dali daquela pessoa, mas também é um momento de acolhimento, de derretimento, de se permitir chorar, de se permitir abrir o coração mesmo. Eu vou trazer para vocês agora um exemplo da Solútil, mas antes eu queria saber se vocês têm alguma dúvida disso tudo que eu trouxe. Dúvida não, mas acho que é muita coisa para absorver. Eu tô tentando. Sim. Mas tá anotado aí? Vai para lá. Tá. Se tá anotado, a gente consegue consultar e aí você vai lembrar ali, a gente vai fazendo junto no nosso próximo passo. Mas antes eu queria mostrar para vocês um processo de solútil muito famoso da nossa cultura pop. Deixa eu compartilhar aqui. É isso aqui, gente. Conseguem ver aí? Estão vendo? Eu vou adiantar um pouco o vídeo. Olha aqui, ó. Gente, é isso, né? Eu coloquei para vocês agora essa música. Vocês já conheciam essa música da Carol Conká? Dilúvio? Não. Essa música é bem específica porque ela lançou logo depois que ela saiu do Big Brother, quando ela teve a participação icônica dela, em que ela basicamente foi cancelada, teve o maior cancelamento do Brasil, talvez do mundo, e passou por aquele fogo.
E depois ela foi buscar, na música dela, esse acolhimento da água, né? A música é toda sobre só mais um dia de luta depois do dilúvio. Então ela passou por tudo aquilo e foi um processo, a meu ver, um processo alquímico de limpeza, talvez de arrogâncias, talvez de julgamentos que ela possa ter feito na caminhada dela, né? Então é um processo dissoluto, um dilúvio que ela passou e, enfim, se recuperou e hoje está aí, muito grande, né? Grandiosa demais. Eu vou lembrar agora o meme da Stephanie Absoluta e vou parar a gravação. Parar a gravação.